Por toda a Europa, manifestantes reuniram-se no sábado para expressar apoio ao povo iraniano face ao atual conflito iniciado pelos Estados Unidos e Israel. Dezenas de manifestantes expressaram apoio ao príncipe herdeiro exilado Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irão, que se apresenta como uma alternativa após a morte do líder supremo Ali Khamenei. Paris foi palco de duas manifestações, uma de apoio à monarquia e outra contra o regresso de Reza Pahlavi. Os manifestantes a favor do príncipe herdeiro exilado carregavam imagens de Pahlavi e agitavam bandeiras dos Estados Unidos, Israel e do Irão pré-revolução. Do outro lado, manifestantes contra o regresso de Reza Pahlavi vestidos com coletes amarelos repetiam os apelos de liberdade para o Irão. Também Estocolmo e Berlim foram palco de manifestações a favor do príncipe herdeiro, onde se entoaram palavras contra o atual regime iraniano. Azerbaijan has stated that it's continuing to formulate its responses to Iran's drone attack on Thursday, which comes the day after President Ilham Aliyev warned that any future attacks will face Azerbaijan's iron fist, as he accused Tehran of committing an act of terror. Baku officials decided to evacuate the staff of Azerbaijan's embassy in Tehran and also the consulate general in Tabriz. The reason being, as the South Caucasus country's army is mobilizing to full combat readiness. At the same time, Baku had decided to shut down the cross-border traffic with Iran. Gulf countries already caught up in the Iran war have condemned Iran's attack. Qatar has spoken out, saying the act of hostility is threatening regional stability. A number of EU countries have also condemned the attacks, including France, with whom Azerbaijan has had stormy relations. Ukraine's foreign minister has said the strikes prove that Iran is a regional and global threat. Meanwhile, the UN has told Euronews in Baku that Azerbaijan helped evacuate some of its personnel and families from Tehran following rising tensions between Iran and its neighbour. That's according to local UN sources and the government, who confirmed on Friday. Nadira Tudor, Euronews in Baku. A solidariedade dos países da União Europeia com Chipre continua a crescer dias depois de a nação insular ter sido alvo de um ataque com drones iranianos. O presidente francês Emmanuel Macron visita Nicósia na segunda-feira, numa altura em que a fragata italiana Federico Montenegro é a mais recente de vários navios militares europeus destacados para ajudar a proteger o território durante o conflitto no Médio Oriente. Per garantire la sicurezza dei confini dell'Unione Europea abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione. Grécia, França, Espanha, Países Baixos e Reino Unido já participam na Força Naval Europeia no Mediterrâneo Oriental, tal como o líder de Chipre e outros líderes envolvidos na proteção da nação insular já tinham feito. Giorgia Meloni voltou a reforçar que a iniciativa não significa que Itália esteja a participar no conflito. Já Donald Trump optou por dizer à imprensa italiana que a primeira-ministra do país está a tentar ajudar os Estados Unidos. Os recentes desenvolvimentos suscitaram um acalorado debate sobre a presença de bases militares britânicas em Chipre. No sábado, centenas de pessoas protestaram em Nicósia, apelando ao fim de qualquer utilização das bases militares no conflito. A data já foi definida. O governo islandês propõe a realização de um referendo a 29 de agosto sobre a retomada das negociações para a adesão à União Europeia. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, a resolução correspondente deverá ser apresentada ao Parlamento na próxima semana. A Comissão Europeia acolheu o anúncio com satisfação. Welcome the announcement by the Icelandic authorities on the plan to hold a referendum on the possible resumption of accession negotiations between Iceland and the European Union. Iceland is a close and valued partner of the EU. Our cooperation is already strong and wide-ranging, and we look forward to continuing and further strengthening our close cooperation with the Icelandic authorities. A Islândia apresentou o seu pedido de adesão em 2009, na sequência da crise financeira internacional que abalou gravemente o território. As discussões entre 2010 e 2013 resultaram no encerramento de 11 dos 33 capítulos de negociação. No entanto, em março de 2015, Reykjavik pediu formalmente para deixar de ser considerada um país candidato à adesão à União Europeia.
Kosovo treći put ide u nepunih godinu dana u vanredne parlamentarne izbore. Prvi put 9. februara kada vlada nije bila konstituisana, drugi put je vlada konstituisana u decembru prošle godine, međutim sada je vlada pala zbog neizbora predsjednika Kosova u ustavnom roku. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani parlament je raspustila i znaće se u toku dana kada će izbori biti raspisani. Ono što kažu poznavaoci političkih prilika jeste da izbori svima odgovaraju, osim stranci Aljbina Kurtija, ali i da se pokušaj Aljbinu Kurtiju da eliminiše politički Vjosu Osmani njemu vratio kao bumerang. Anđelka Ćup za Euronews sa Kosova. Multidões estiveram reunidas nas ruas de toda a Europa no domingo para celebrar o Dia Internacional da Mulher, com exigências pelo fim da desigualdade e da violência de género. Centenas protestaram contra a violência por melhor acesso a cuidados de saúde específicos para cada género, igualdade salarial e outras questões onde as mulheres recebem tratamento diferenciado em relação aos homens. Este ano ganhou destaque a sensibilização para as questões dos direitos das mulheres num contexto de guerra, num mundo cada vez mais afetado por conflitos. Os manifestantes expressaram solidariedade com as mulheres afetadas pelos diferentes conflitos que atualmente assolam a Ucrânia, o Irão, a faixa de Gaza e outros locais. De acordo com as Nações Unidas, as mulheres em zonas afetadas por conflitos são desproporcionalmente afetadas pela violência de género. Em Madrid reforçaram-se os slogans de apelo ao fim dos conflitos. A capital espanhola também foi palco de manifestações pelos direitos das pessoas transgênero e pela legalização e regulamentação da prostituição. A Comissão Europeia apresentou na quinta-feira a sua estratégia sobre justiça intergeracional para garantir que as políticas adotadas hoje melhoram as oportunidades de amanhã. O documento não vinculativo visa amplificar as vozes dos jovens e reduzir as disparidades territoriais, não deixando nenhuma geração para trás. A estratégia foi desenvolvida em colaboração com um painel de cidadãos europeus. The Intergenerational Fairness Strategy proposes an intergenerational fairness contract. This is a symbolic contract, it's not a contract that we sign, but it reflects a commitment, it reflects a promise that we make politically. A estratégia estabelece 15 medidas, tais como a criação de um índice para identificar oportunidades e lacunas entre gerações. Será também lançada uma ferramenta de inteligência artificial para avaliar as consequências a longo prazo das políticas em várias matérias, tais como o ambiente, o emprego, a saúde e as pensões. 2025 foi o quarto ano consecutivo em que os bancos centrais da Europa e de todo o mundo fizeram compras recorde de ouro. Os dados de vendas mostram que os compradores privados também se estão a virar para o ouro como porto seguro. Pavel Mazurek, presidente da Casa da Moeda de Mazóvia, na Polónia, percebeu a tendência entre os investidores polacos. Oczywiście rok do roku następują wzrosty od 30 do 50% wzrostu zainteresowania złotem. Przede wszystkim są wzrosty na wartości koszyka, ale jest to związane oczywiście z dużą różnicą w cenie, czyli z wzrostem ceny. Os polacos estão a ser levados a investir em ouro pela crise inflacionária, mas também pela situação geopolítica, sobretudo a guerra na vizinha Ucrânia. Widzieliśmy to 4 lata temu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy tak naprawdę ja w naszej firmie dowiedziałem się o tym, że coś złego się stało nie dlatego, że zobaczyłem nagłówki i newsy, tylko że zobaczyłem wzrost zainteresowania, lawinowy wzrost zainteresowania zakupem złota, kolejkami przed firmą. No último ano, 21% dos polacos começaram a investir em ouro e tendem a escolher pesos menores, barras e moedas. O ouro encerrou o ano de 2025 nos cerca de $4.000 por onça e em janeiro de 2026 subiu para os 5.500. Wszystko wskazuje na to, że cena fizycznych metali będzie rosła. Niemniej jednak ja zawsze uważam, że to nie jest kwestia wzrostu cen metali, ale jednak kwestia tego, że to pieniądz papierowy, pieniądz fiducjarny jest słaby. Bancos internacionais como JP Morgan, Wells Fargo, UBS, CIBC, Deutsche Bank ou Société Générale prevêem que o ouro chegue aos $6.000 por onça no final deste ano.
O clássico retrato de Dorian Gray é conhecido de muitos. Sobre a procura incessante pela juventude, beleza e prazer, o clássico literário de Oscar Wilde ganha agora outra forma em palco. O coreógrafo Piotr Jesnak decidiu criar a sua própria interpretação do texto, onde a única forma de expressão é o movimento. Tutaj właśnie nie ma słów, tutaj widz siada, gasimy światło i każdy może odebrać to na swój sposób. My nie możemy powiedzieć widzowi, co ma poczuć. Uważam, że to jest właśnie piękne w tańcu. Takie trochę niedopowiedzenie. Pozostawienie widzowi jego myśli dla niego. Durante uma conferência de imprensa, a equipa de atores bailarinos pareceu unida na partilha da autenticidade sobre as respectivas experiências. To są osoby bardzo znane w świecie tańca, ale ja znam te osoby. I to jest tak, że ja wiem, co one mają w duszy, wiem, jaki one reprezentują ruch, jaką one mają osobowość. I tak dobrane zostały osoby na te role solowe. Szymon Pajolek recebeu o papel de Dorian Gray no maior desafio que enfrentou até agora em palco. Musiałem zapomnieć o niektórych swoich nawykach na co dzień. Raczej jestem serdeczny i życzliwy, pomocny, a tutaj musiałem przejść metamorfozę, no i być po prostu egoistą. O bailarino também elogiou o trabalho com o coreógrafo polaco. Jest bardzo dobrym mentorem, emocjonalnie, ruchowo, zaufał nam bardzo, jeśli chodzi o ruch. Też dawał nam, ja to nazywam sam jak uczę, jak tworzę choreografię, daję wam szablon. Zróbcie z nim jakąś plastyczną zmianę pod siebie. Kreujcie. Jak będzie źle, nie będzie mi to odpowiadało, poprowadzę inaczej, pokażę wam tą drogę. Ale dawał nam też pole do odkrywania tych emocji, żebyśmy mogli sami trochę jak gra w Simsy, że możemy sobie sami po prostu dobrać emocje. A estreia do espetáculo de dança, o retrato de Dorian Gray, no Teatro Roma, em Varsóvia, aconteceu no domingo.